Boa tarde para vocês. Patrícia, já sempre muito generosa, né, ao falar de todo o nosso relacionamento. Queria falar um pouquinho de mim no sentido de como se deu a minha relação com Paris, que é uma relação que vem de antes da internet. Sou de outro século, né? Então, eu sou arquiteta de formação e quando eu me formei em 1980, eu comecei a tomar aulas de pintura. E, nossa, aquilo foi uma experiência avassaladora para mim. Eu entrei em crise, eu não queria mais saber de arquitetura, de praticar arquitetura. Eu precisava entrar no domínio das artes de uma maneira muito profunda. E, para resolver esse problema, eu vim para Paris. Eu vim para Paris em 1986. Quem ama a arte vem para Paris, não tem como não se transformar. Eu nunca me senti num lugar como eu me senti quando cheguei em Paris, aqui no Quartier Latin. Fiquei no hotel na Rue Cujas, aqui pertinho, né? E fiquei num foyer, em frente ao Jardim de Luxembourg, exatamente bem perto daqui, um foyer des étudiantes. Isso em 86 ainda como turista, porque na época você não podia mudar o visto de turista para estudante, você tinha que voltar. Eu vim para conhecer, saber o que é que eu queria fazer, me encontrar, né? E aí eu fiquei uns 6 meses, 7 meses, viajei um pouco e voltei para o Brasil e disse, eu já sei o que é que eu quero fazer, eu quero estudar arte. Artes visuais, pintura, imagem, fotografia, continuam sendo uma cachaça para mim, né? E aí em 88 eu voltei, porque eu vim em 86, voltei para o Brasil em 87, em 88 eu estava de volta aqui e só voltei para o Brasil em 95. Então eu fiz o Deloitte, fiz em Paris 1, né, no Centre Saint-Charles, ali no 15e, e fiz o meu doutorado em artes visuais. Até então eu não tinha nenhuma ligação com a universidade em termos de ensino. Eu tinha estudado lá, mas eu não tinha nenhuma experiência de ensino. Foi o processo de estudo, porque eu estudei processo criativo. Eu falei sobre o meu trabalho, mas eu escrevi 300 páginas sobre o meu trabalho, que eram 17 painéis mostrando o devir da natureza, as mudanças das estações, que era uma experiência muito visceral para mim, vivificar isso, né? Vivenciar isso. A gente que vem do Nordeste e que não sente na natureza uma mudança tão grande, então aquilo para mim, como artista ligada à imagem, ligada à cor, era muito importante. Então, toda a minha tese, La Nature dans tous ses états, é o nome da tese, ela lidou com essa questão. E eu tive um orientador, o professor Jean Lancry, que era uma pessoa muito ligada à literatura. Ele, como artista visual, construiu um labirinto em que ele relacionava Joyce e Kafka. Então, a literatura já estava aí. Já estava na sua vida sempre. Né? Eu tive como orientador uma pessoa que tinha uma sensibilidade literária extraordinária em artes visuais. Então, as referências bibliográficas, tudo. Quando eu voltei ao Brasil em 95, eu fui à universidade, recebi o convite, inicialmente em 96, eu recebi o convite para integrar como professor visitante. Eu sempre brinco, porque na hierarquia da academia, você ser professor visitante é quando você já tem uma trajetória. Eu fui professor visitante sem nunca ter dado uma aula. Eu digo, gente, esse pessoal é louco. Me dá. Então eu entrei como professor visitante, porque 10 meses depois teve um concurso e eu terminei integrando o quadro de docentes no Departamento de Artes Visuais. Lá eu conheci o professor Jean Sébastien, que era um canadense, que era de literatura, teoria literária, que conversando, ele viu que eu tinha referências de autores que eram os autores que eram trabalhados no programa de letras. E na época nós não tínhamos em artes uma pós-graduação. Eu digo, ok, eu vou me integrar na pós-graduação de letras. Como é que eu posso, sendo arquiteta, do Departamento de Artes e de repente integrando a pós-graduação de letras, fazer conviver tudo isso? Ok, eu vou começar a estudar essa integração entre imagem e texto, né? Que é justamente o que a intersemiose proporciona. A ideia de que você possa
efetivamente trabalhar esse carrefour, né? Esses cruzamentos. Eu fiquei mais de 20 anos. A Artes criou o programa deles e eu não fui. Cedo do departamento eu fiquei em letras. Porque eu me encontrei aí, eu me encontrei nesse cruzamento. Eu digo, gente, é a minha cara, né? Eu não tenho perfil. Eu não tenho perfil. Tudo é um pouco eu acredito, apesar de que academicamente falando, às vezes isso pode ser complexo, você exatamente servir a vários meios, e ainda participei da pós de comunicação também. Algumas pessoas me chamaram porque lá o ensino da imagem. Então essa questão imagem e texto sempre foi uma questão muito forte para mim. Ao longo dessa experiência com a literatura, foi que eu fiz encontros como Patrícia, Fernando, Adriano, que foram pessoas que foram meus orientandos nesse processo das disciplinas. Então, isso tudo cria um elo muito forte. Eu sempre digo, eu não sou escritora, ela não gosta que eu diga isso. Não, porque ela não é. Não, porque eu não faço ficção. Mas o fato de ter passado, porque em Paris 1 eles dão muita importância ao discurso. Você tem a produção plástica, mas você tem que saber falar dela. Então, esse balanceamento entre a obra plástica e você poder, de alguma maneira, discursar sobre os conceitos, sobre as reverberações que isso pode trazer em termos de palavra, foi muito importante. Foi o que me permitiu desenvolver justamente na universidade e estímulo a essa questão textual, né? Então, eu ensinei crítica de arte, eu ensinei estética, eu não era uma professora da prática da pintura, eu era uma professora que lidava mais com a questão teórica, estética, leitura de imagem, porque justamente essa questão entre o texto e a imagem é muito importante. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu fiz no livro, né? 2023, eu participei de uma residência de artistas em Bremen, na Alemanha, e a ideia foram 4 artistas brasileiros, 4 artistas alemães. Houve uma experiência, os alemães foram para lá, para Recife, e depois nós viajamos para Bremen para participar de uma exposição em ambos os lugares. E aí a ideia era usar a caixa do container onde veio o material para a exposição ser montada, da gente aproveitar essa embalagem da caixa para poder servir de mote conceitual da exposição, algo ligado ao transporte, ao efêmero, né? E eu peguei a caixa do container, enchi ela de frases de autores, frases de leituras minhas, de autores ficcionais, não ficcionais, porque são esses pensamentos, esses autores que sempre me inspiraram, né, ao longo de todo esse período em que eu fazia textos para catálogos, fazia textos para... Porque justamente a minha questão textual não é ligada à ficção, ela é ligada justamente a você entender a obra, a você dissertar sobre ela, a você problematizar. Era um termo que aparecia sempre no processo de doutorado. Você problematiza a sua obra. Não que ela não tenha a sua própria autonomia, mas você pode ser uma pessoa que possibilita a compreensão da obra a partir do discurso, E isso para mim sempre foi muito importante no processo de ensino mesmo, né? Então eu peguei essa caixa, enchi ela de frases que se sobrepõem, palimpsesto, que é um conceito que me é muito caro, né? A ideia de você sobrepor pensamentos, sobrepor as frases, e eu trabalhei com isso, e foi justamente o mote do que eu escrevi aqui, foi sobre essa experiência. Eu gosto muito da frase que Patrícia acabou de dizer aqui, quer dizer, o processo de escrita é individual, mas você vive numa cadeia, num elo, numa corrente. E eu acredito nisso, eu acho que esse trabalho, que chama-se Refúgio, eu chamei essa caixa de refúgio, porque exatamente é uma possibilidade de você, entrando naquele espaço, se identificar com aquilo que está escrito. Nossa, eu conheço essa frase, adoro esse autor, entendeu? Essa ideia do encontro com algo que foi dito por outro, mas que reverbera em mim, que nos afeta, né? Nós afetamos e somos afetados pelos outros. E é por isso que eu chamei isso de refúgio, né? E eu tive uma
assim, um feedback muito importante desse trabalho lá no museu em Recife, de uma pessoa que disse que estava cansada, entrou na exposição, mas que se sentiu maravilhada quando entrou e começou a ler as frases, reconhecer algumas, outras não, e ela se sentiu muito estimulada. Isso estimula muito o artista, claro, né? Então, baseado nisso também, em 2020, porque eu me aposentei em 2019 da universidade, eu moro numa área muito verde, é a Grande Recife, chama-se Aldeia, é um bairro, é quase um bairro, né, porque é em Camaragibe, é uma área que tem muita natureza. Eu construí minha casa lá em 2009, em 2020, no ano da pandemia, eu tinha começado a construir no terreno ao lado uma construção que é um ateliê de pintura e um pequeno estúdio, porque eu digo, bom, eu vou deixar de ensinar, mas eu quero continuar o diálogo com eventuais criadores. Podem ser artistas de várias formas de expressão. Então eu chamei também, nesse texto, eu digo, esse é um novo refúgio. É a ideia de que eu possa abrigar um convívio efêmero com pessoas que queiram vir a esse espaço, que queiram dividir, porque eu tenho muito material, tenho muito livro, tenho muitos filmes. Então, a ideia de conviver, de conversar e de não parar, porque o bom do ensino é exatamente o encontro com o aluno. A gente enfrenta muitas dificuldades, às vezes, nas condições físicas que não são ideais de ensino. Eu tenho certeza que os colegas que ensinam aqui podem um pouco testemunhar sobre isso. Nem sempre são as condições com as quais a gente sonha, mas o encontro com o aluno é fundamental, é um estímulo à criação e eu acho que eu chamei justamente de que quem sabe é um novo refúgio, né? Teve um refúgio lá, a palavra é efêmera no sentido de que ela não pertence a ninguém, ela pertence a todos, né? E eu acho que esse é um princípio de uma continuidade de todo esse processo que está à espera de todo mundo que queira ir visitar, que todo mundo que queira conhecer o meu refúgio lá em Aldeia, e estarão todos convidados aqui.